Quantas orações você já fez sem resposta? O céu pode estar em silêncio, não porque Deus não quer falar, mas porque você ainda não se esvaziou. Quantas vezes você buscou uma direção e tudo o que encontrou foi um deserto seco? Talvez o que está faltando não seja mais fé, nem mais oração. Talvez seja o jejum. O jejum que quebra grilhões, que move o sobrenatural, que silencia a carne e faz a alma gritar diante do trono de Deus. Mas cuidado, jejuar não é dieta espiritual, é guerra. E quem entra nessa guerra precisa estar pronto para ser transformado, porque quem jejua nunca volta o mesmo. Se este vídeo já está despertando algo no seu espírito, não ignore. Deixe agora o seu like e se inscreva no canal, porque aqui falamos verdades espirituais que o mundo não quer que você ouça. Você vai descobrir o poder oculto por trás do jejum e entender por que o inimigo teme tanto quando você decide se consagrar. Ative o sino para não perder nenhuma revelação, porque o que está por vir pode mudar a sua vida para sempre. E se esse vídeo tocar o seu coração, escreva nos comentários agora mesmo: Senhor, ensina-me a jejuar com temor e verdade. Mas escreva com fé, escreva como um clamor, porque cada letra que você digita pode ser como um incenso subindo ao céu. E talvez hoje, sim, hoje, o trono de Deus se incline para ouvir o seu nome. Não fique em silêncio. Confesse com seus dedos o desejo da sua alma. Por que o jejum é temido pelo inferno? Jejuar não é apenas deixar de comer. É um grito de guerra espiritual. É o momento em que você declara: minha carne não manda mais. A voz do céu é tudo o que quero ouvir. Mas por que isso assusta tanto o inferno? Porque quando você jejua, você cala a carne, você silencia as distrações e o mundo espiritual se torna mais claro. Você começa a enxergar o invisível, ouvir o inaudível. O jejum é o machado que corta o laço do inimigo que você nem sabia que existia. Jesus jejuou por 40 dias antes de iniciar seu ministério. E ali no deserto, ele não apenas venceu a tentação. Ele mostrou que o jejum é a porta para o poder. Lembre-se do que Jesus disse em Marcos 9:29, quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. Esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. A oração te conecta com Deus. Mas o jejum destrava aquilo que o inimigo trancou no invisível. O inferno teme um crente que jejua, porque esse crente se torna perigoso. Ele para de ouvir as vozes humanas e passa a escutar o Espírito. Ele se levanta não com força própria, mas com a autoridade do céu. E quando ele ora, a terra treme. Jejuar é o ato de matar o ego, silenciar o orgulho e dizer: Senhor, eu preciso de ti mais do que preciso de pão. É o que fez Esdras ao buscar proteção para o povo. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos. É jejuando que você conquista vitórias que nunca viriam com esforço humano. O jejum verdadeiro não é uma exibição pública na religiosidade. É rasgar o coração diante de Deus, sem plateia, sem vanglória, sem máscaras. É o momento onde você diz: Senhor, eu sou pó, e sem ti eu morro. Isaías 58 nos revela algo chocante. O povo jejuava, mas Deus rejeitava o jejum deles. Por quê? Porque jejuavam por orgulho. Jejuavam, mas continuavam injustos, opressores e de coração duro. Veja o que diz Isaías 58, por 5, 6. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo. O jejum não é uma troca com Deus. É um quebrantamento, é uma entrega. Muitos querem jejuar para obter bênçãos, mas os verdadeiros jejuadores querem apenas mais de Deus. Eles sabem que quando o céu se abre, o resto se torna pequeno. Eles não jejuam para conquistar, eles jejuam para se render. Davi, após pecar gravemente, jejuou, não para escapar do juízo, mas porque o seu coração estava destruído diante do Senhor. Ele disse em Salmos 35:13, eu humilhava minha alma com jejum. É isso que o jejum faz. Ele nos quebra por dentro. E ao nos quebrar, Deus nos reconstrói. Não há orgulho diante do trono quando se jejua com sinceridade. Não há vaidade nem performance. Só existe um espírito sedento dizendo: aviva-me, ó Deus, porque eu não suporto mais viver longe da tua presença. Quer saber se o seu jejum agrada a Deus?
Veja o quanto seu caráter muda durante e depois dele. Se você jejua, mas continua frio, egoísta e vaidoso, esse jejum não passou de fome. Mas se você jejua, seu coração se curva e seus olhos choram e sua alma clama, então sim, você tocou o céu, e o céu te ouviu. Se você ainda tem dúvidas do poder do jejum, prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você se aproxima de Deus. O jejum sempre foi uma arma nas mãos dos homens e mulheres de fé, não para manipular o Altíssimo, mas para abrir caminho entre a terra e o céu. Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei. E o que ele fez antes? Jejuou 40 dias e 40 noites. Êxodo 34, 28 diz: E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Moisés não precisava de força humana naquele momento. Ele precisava estar sensível à voz divina. E o jejum o levou a esse nível espiritual. Esté, diante da ameaça de genocídio contra o seu povo, ordenou um jejum coletivo. Ela não partiu para o palácio de qualquer jeito. Ela partiu fortalecida por um povo que clamava e jejuava com ela. Ester 4,16 diz: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. 3 dias, nem de dia nem de noite comais nem bebais. O resultado? O favor de Deus foi liberado, e aquilo que seria destruição virou salvação. Neí, quando soube que os muros de Jerusalém estavam destruídos, chorou, orou e jejuou. Neemias 1,4 declara: Assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E Deus lhe deu estratégia, ousadia e recursos para reconstruir. Você percebe o padrão? Quando o povo de Deus precisava de respostas, quando tudo parecia perdido, quando a voz do céu parecia distante, eles jejuavam. E o céu respondia. Não era mágica, era humilhação, era rendição. O mesmo Deus que moveu montanhas por Moisés, Ester e Neemias. Ainda é o mesmo hoje. Mas ele busca corações sinceros, que se consagram com verdade. E você? Tem jejuado como quem luta por vida ou morte? Ou como quem cumpre um ritual vazio? O céu só se move quando o coração se dobra. Nem todo jejum agrada a Deus. Sim, o jejum pode ser perigoso. Não por causa da fome, mas por causa da motivação. Há pessoas que jejuam para receber poder, influência, visões, mas o coração está longe da santidade. E isso é uma armadilha, porque o jejum sem arrependimento se transforma em arrogância espiritual. Jesus foi claro em Mateus 6, 16 e 18. E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas. O problema não é o ato de jejuar. O problema é quando se jejua para ser visto, ou para se sentir superior. Ou pior, quando se jejua achando que está comprando o favor de Deus. O jejum não é moeda de troca, é uma chave de humilhação, é o abandono do ego, é o silêncio da alma, para que a voz de Deus seja ouvida. Outro erro fatal é jejuar, mas continuar com o coração endurecido, falar mal dos outros, guardar mágoa, mentir, cobiçar, agir com injustiça. Isaías 58 denuncia esse tipo de jejum. Eis que no dia do vosso jejum achais o vosso próprio contentamento e exigis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais e para dar socos impiedosamente. De que adianta jejuar se o coração continua sujo? De que adianta deixar de comer se continua alimentando o pecado? O jejum verdadeiro limpa por dentro, purifica o olhar, refina os pensamentos e aproxima o Espírito de Deus. Não existe jejum sem arrependimento. Não existe jejum sem perdão. Não existe jejum sem mudança. Se você entra no jejum apenas para conquistar algo, saiba, isso pode até te trazer manifestações. Mas nem toda manifestação vem do céu. O inimigo também observa quem jejua de forma errada. E quando encontra brechas, ele entra. Por isso, tenha temor. Antes de jejuar, examine-se, confesse, perdoe, se quebrante, pois só um coração rasgado pela verdade pode tocar a eternidade. Há jejuns que sobem como perfume suave, mas há outros que fazem o céu inteiro se mover. Quando o jejum nasce da dor genuína, da sede por santidade, do desejo de ver Deus, nem que seja por um instante, esse jejum não apenas é ouvido, ele faz o Altíssimo se levantar. Um dos exemplos mais comoventes está em Jonas 3. Nínive era uma cidade suja, pagã, cheia de violência. E quando a palavra do juízo foi anunciada, o povo teve duas opções:
endurecer ou se humilhar. Eles escolheram se humilhar. Jonas 3,5 diz: E os homens de Nínive creram em Deus, e apregoaram um jejum, e vestiram-se de sacos, desde o maior até o menor. Até o rei desceu do trono, tirou a roupa real e sentou-se sobre cinza. O versículo 10 revela algo assustador. E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Sim, Deus mudou de decisão. Por quê? Porque o arrependimento foi real. O jejum foi verdadeiro. A humilhação tocou o coração do Altíssimo. Esse é o jejum que faz Deus interromper sentenças, que faz o céu liberar misericórdia onde só havia destruição, que faz a glória descer em meio a escombros. Mas perceba algo profundo. Não foi o jejum pelo jejum. Foi o quebrantamento. Foi a sinceridade. Foi o povo dizendo: se é para morrer, morreremos nos humilhando. Quantas vezes você jejua, mas não se humilha? Quantas vezes você busca milagres sem largar o pecado? Jejum sem rendição é só dieta. Mas o jejum que vem com lágrimas, com perdão, com abandono do orgulho, esse sim, esse é o jejum que move os céus. A pergunta que fica é: você quer jejuar por religiosidade ou jejuar até o trono de Deus estremecer? Se sua alma geme por mudança, se o seu espírito clama por resposta, então não jejue de qualquer maneira. Jejue como alguém que sabe, essa é a última chance. Porque quando o coração se curva de verdade, o céu se inclina e Deus se levanta. Estamos nos aproximando do fim de todas as coisas. A apostasia cresce, o amor esfria e o mundo mergulha cada vez mais na escuridão. E nesse tempo, o verdadeiro cristão não pode apenas orar. Ele precisa jejuar. Jejuar como quem se prepara para a última batalha. Jejuar como quem sabe que o inimigo não está brincando. Você acha que é coincidência estar sentindo tanta fraqueza espiritual? Tanta distração, desânimo, confusão mental e dúvida sobre a fé? Isso é guerra espiritual. E a carne fraca não vence guerras invisíveis. Jesus, antes de enfrentar o diabo no deserto, jejuou. Mateus 4:1-2 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O Filho de Deus não precisava jejuar, mas jejuou. Por quê? Porque sabia, a tentação viria. E só um espírito fortalecido pode vencer quando o inimigo aparece com palavras suaves e promessas falsas. Agora pense, se Jesus jejuou para resistir o diabo, como podemos querer vencer sem fazer o mesmo? O tempo que estamos vivendo exige consagração profunda. Não apenas palavras, mas decisões. Não apenas promessas, mas santidade real. Você quer discernimento para não ser enganado? Jejue. Quer resistir ao pecado que insiste em te derrubar? Jejue. Quer ouvir a voz de Deus no meio do caos? Jejue. Quer ter autoridade contra espíritos malignos? Jejue. Em Joel 2, Deus faz um chamado urgente ao seu povo. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto. O jejum não é só uma prática antiga, é uma convocação divina, uma preparação espiritual para o que está por vir. Porque não se vence a besta, o engano, o medo e o anticristo com palavras bonitas. Se vence com joelhos dobrados, boca fechada, alma em silêncio e espírito em sacrifício. O jejum é a afiação da espada espiritual. E quem entra nessa guerra sem jejuar já deu antes de começar. Chegamos ao momento mais profundo desta mensagem. Se você veio até aqui, é porque sua alma está sedenta. E agora escute com temor. O jejum é o fogo que refina, mas também é o selo que te protege. Não pense no jejum apenas como um ato de renúncia. Pense nele como um escudo invisível que te fortalece contra tudo o que virá. Quando a perseguição chegar, e ela virá, quando as portas se fecharem, quando as vozes do mundo tentarem calar a verdade, só resistirá quem estiver firmado no Espírito. E isso só vem com renúncia. O jejum tira você da superfície e mergulha sua alma nas águas profundas de Deus. Você deixa de viver por vista e passa a viver por fé. Deixa de ser abalado e se torna inquebrável. Daniel, mesmo cercado pela idolatria e corrupção da Babilônia, se manteve firme. Ele jejuava não só por disciplina, mas por convicção de que sem Deus ele não tinha identidade. Daniel 10:2-3 diz: Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei por 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se cumpriram as 3 semanas. Sabe o que aconteceu depois? O céu se rasgou. Um anjo veio com resposta. E a batalha espiritual por trás disso foi tão intensa que levou 21 dias de jejum para romper.
Há promessas que só se manifestam quando o jejum é constante. Há cadeias que só quebram com jejum verdadeiro. Há fortalezas espirituais que só caem com a alma prostrada diante do Senhor. Quer resistir ao fim? Jejue. Quer ouvir Deus quando o mundo todo estiver em trevas? Jejue. Quer ser cheio do Espírito Santo a ponto de sua sombra curar feridos? Jejue. Não é hora de brincar com a fé. Não é tempo de viver no raso. É tempo de entrar na fornalha e sair dela como ouro puro. O jejum não é fácil, mas é o caminho dos que foram chamados para não se dobrar. E agora, ouça bem. Jejuar pode ser o que vai te salvar. Se esta mensagem tocou sua alma, deixe agora o seu like e se inscreva no canal. Não adie. Algo está sendo despertado em você e pode ser o Espírito de Deus te chamando à consagração. Escreva nos comentários: Senhor, me ensina a jejuar como quem luta pela eternidade. E se você quer continuar ouvindo verdades que confrontam, edificam e preparam para o fim, assista agora este vídeo que está aparecendo aqui na tela. Ele pode ser a continuação que o céu separou só para você. Que Deus te levante, que o jejum te transforme e que nada, nunca mais, seja como antes. Deixe que o céu leia seu clamor. Cada palavra escrita pode ser como uma trombeta nos céus. E agora, não pare aqui. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela. É o próximo chamado de Deus para a sua alma. Ele pode te dar a resposta que você vem esperando há anos. E que o Espírito Santo nunca mais te deixe descansar, enquanto você não decidir viver totalmente para Ele. Até o próximo vídeo.